Obrigada, senhora presidente. Temos uma mulher agora. Presidente, Perpétua Almeida, deputado Reginaldo. Quero cumprimentar primeiramente a deputada Perpétua, uma mulher que está presidindo aí a sessão agora, e fazer aqui uma homenagem a duas outras mulheres. E aqui eu quero homenagear uma médica do Piauí, da cidade de Floriano, a doutora Marina Bucá, que hoje coordena um trabalho que vem sendo feito na Universidade em Madrid, no Hospital de Madrid, que tem sido um trabalho excepcional que está, inclusive, gerando frutos para o resto do mundo. E hoje, a ministra Damares esteve em Floriano, no interior do Piauí, e eu acho que todas nós, mulheres brasileiras, temos que nos orgulhar disso, de termos uma mulher brasileira e que conseguiu, com o protocolo que ela adotou no hospital, com o uso precoce da hidroxicloroquina, com azitromicina, zinco, reduzir de 19% para 1%, o percentual de morte, de óbitos. E hoje a ministra Damares esteve pessoalmente em Floriano e foi testemunhar esse protocolo exitoso, senhora presidente, na pequena cidade de Floriano, no interior do Piauí, onde não existem óbitos por coronavírus, embora existam pessoas infectadas, mas não existem óbitos graças a esse protocolo que está sendo conduzido por uma mulher. E fica aqui então meu apelo para que no resto do país possamos também utilizar esse protocolo, que hoje já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Unimed, que tem sido utilizado em grande parte dos hospitais do Brasil, esse protocolo de se iniciar com o tratamento precoce com a hidroxicloroquina, que pode salvar tantas vidas e ainda ajudar a que não tenhamos que fazer tantas despesas relacionadas à internação. Isso vai ajudar muito o povo brasileiro. Quero falar também agora com relação a esse projeto, em primeiro lugar, cumprimentar o relator que fez um trabalho tão cuidadoso, um trabalho de muito consenso também, conversa com os líderes. Obrigado. O deputado Henrico. Dizer que essa lei que estamos hoje votando aqui, ela corresponde também a leis semelhantes que foram aprovadas em outros países. Na Alemanha, em menos de 7 dias se aprovou uma lei nesse feitio. Na França, em menos de 30 dias, no Reino Unido, um pouco mais de 30 dias. E aqui também nós estamos atentos para darmos uma resposta à sociedade em tempos de pandemia. Essa lei, ela traz algumas normas, algumas regras que, de fato, interferem na liberdade e que fazem com que eu, pessoalmente, tenha algumas ressalvas, alguns itens dessa lei, porém, ela foi já bastante abrandada, inclusive pelo trabalho do nosso relator, e ela há que perdurar, e talvez por 3, 4 meses, mas eu quero sempre ressaltar aqui a defesa dos nossos direitos individuais e das liberdades, para que o Estado faça o mínimo de interferência. Eu tive a oportunidade de participar de um webinar há 2 dias, com advogados dos Estados Unidos, advogados ingleses, e com o pessoal aqui do Brasil também, da Apex inclusive, conversando sobre a questão dos contratos internacionais. E o que a gente percebe é que na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países muito democráticos, a interferência do Estado, a intervenção nos contratos, ela é praticamente mínima. Aqui no Brasil ainda temos um Estado muito paternalista. Mas em momentos como esse que vivemos agora, temos a necessidade de regular, sim, algumas situações, como, por exemplo, a suspensão da prescrição, da decadência, evitar liminar
sem que se possa ouvir a parte contrária em casos como de despejo. Então, essa lei vem em boa hora para cuidar do povo que está precisando realmente, nesse momento, de uma ajuda do governo, do Congresso Nacional, para atender, trazendo respostas rápidas. E aí, para terminar, agora, senhor presidente, eu gostaria de me contrapor aqui. Eu ouvi algumas falas muito ferozes até com relação à medida provisória que foi editada, da data do dia 13, ontem, né, 966, como se ela fosse uma chancela a crimes que pudessem ser cometidos. Na verdade, eu, como procuradora de Estado que fui durante 24 anos e tendo já consultado outros juristas, conversado, nós vemos que essa medida provisória ela é essencial para dar segurança aos servidores públicos de boa-fé, porque hoje nós vivemos nos tempos normais, sem se falar em pandemia, em que o servidor público ele tem medo, ele teme por um parecer que ele dê, porque tamanho rigor na fiscalização que hoje se sabe que o executor, aquela pessoa responsável por um orçamento, ele prefere às vezes ficar na sua zona de conforto e nunca inovar, ter alguma solução criativa. Então, por essa medida provisória, o presidente da República continua respondendo por crime de responsabilidade, hipoteticamente. Os servidores públicos que agirem de má fé, com dolo, continuarão respondendo por crimes que eventualmente cometam. Simplesmente essa medida provisória, em tempos de pandemia, de tantas incertezas, ela traz segurança jurídica para o bom servidor, aquele que tem que dar um parecer, sendo que tem tantas dúvidas, tem que tomar uma decisão em tempos de pandemia, sem saber exatamente o que está acontecendo, se esse parecer dele daqui a 1, 2, 3 meses, ou daqui a 1 ano, quando estivermos mais claro toda a situação desse coronavírus, se essa decisão teria sido a mais acertada, e se ele terá que responder ou não com seu patrimônio, não é? Mas não se trata aqui de qualquer interferência na seara criminal, até porque medida provisória não pode legislar sobre direito penal. Então eu peço que tenham mais tranquilidade para avaliar, que estudem antes de falar, ao invés de ficarem falando que seria medida provisória da morte, isso, aquilo, que o presidente estaria querendo se proteger, se blindar. Não existe a menor possibilidade disso acontecer com essa medida provisória. E, aliás, várias vozes do direito já estão falando a favor, porque entendem que nesse momento de pandemia, um pouco mais de segurança jurídica para os servidores públicos, ela vem em bom tempo, em boa hora. Porém, a administração pública continuará responsável, porque essa lei ela não altera o artigo 37 da Constituição, evidentemente, e a administração pública ela continua responsável objetivamente até por atos dos seus servidores que possam causar qualquer dano, lesão, prejuízo aos brasileiros, a qualquer indivíduo. Então, aqui é apenas para acalmar aquelas vozes que já saíram insuflando, dizendo que essa MP seria uma vergonha, MP da morte. Não se trata disso, ninguém quer blindar ninguém, até porque essa medida provisória ela não mexe com o direito penal. Ela se dirige aos servidores públicos em questão de responsabilidade civil e administrativa. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Biel.